Apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 31. Jacó e seus filhos da sua descendência. Jacó tinha 77 anos de idade quando recebeu a bênção de seu pai Abraão. Na idade de 89 anos, gerou de Lia o seu primogênito, Rubem. São os seguintes os filhos de Jacó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram gerados por Lia. José e Benjamim são os filhos de Raquel. Dan e Naphtali são de Bilhã, escrava de Raquel. Passados 20 anos, Jacó tomou para junto do seu pai Isaque. A vida toda de Isaque alcançou 180 anos, tendo Levi 31 anos de idade, faleceu quando Jacó contava 120 anos. 23 anos após a volta de Jacó de Harã, José foi vendido aos madianitas ismaelitas. Isso aconteceu em vida de Isaque, e todos deploraram profundamente. Quando Isaque morreu, Jacó e Esaú, e seus filhos, sepultaram-no junto de Abraão e Sara. 7 anos mais tarde, faleceu Rebeca, e foi enterrada junto de Abraão, Isaque e Sara. Raquel também morreu e foi sepultada junto deles. Judá, filho de Jacó, casou-se com a cananeia Batsua. Seu pai Jacó entristeceu-se por ter ele, Judá, tomado uma mulher da estirpe de Canaã. Falou então Jacó a Judá: não permita, pai dos nossos pais Abraão e Isaque, que a geração de Canaã se misture com os meus descendentes. Significado de estirpe: lista das pessoas que pertencem à mesma família, tronco familiar. Relacionado à classe social, família, linhagem, descendência de alta estirpe. Raça e linhagem. Gênesis 17 e 12. Mas tu dize-lhes: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Jeremias 13 e 13. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. 2 Crônicas 22, 1. Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Mazias, de estirpe real, e Esricão, chefe do palácio, assim como Eucana, o segundo depois do rei. 2 Crônicas 28, 7. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gate e morreram pela mão de Davi e de seus homens. 2 Samuel 21, 22. Da cananeia Batsua nasceram Lier, Onã e Sela. Judá escolheu Tamar para seu primogênito como esposa, mas por este viver em coito sodomita com ela, Altíssimo fez morrer. Então Judá entregou Tamar a Onã, mas cada vez que este tinha o seu sêmen quente, a ponto de introduzi-lo em Tamar, lançava-o fora, então Altíssimo fê-lo morrer também. Assim, Altíssimo não permitiu que a estirpe de Canaã se misturasse com a estirpe de Jacó, pois este havia suplicado ao pai que a geração de Canaã, primogênito de Cão, o impúdico impuro, não se mesclasse com os descendentes do tronco dos pais Abraão, Isaque e Jacó. Altíssimo fez com que Tamar fosse para a rua, então Judá deitou-se com ela Tamar de maneira impura.
Ela Tamar engravidou e deu à luz Fares e Zeracho Jacó, com todos os seus descendentes, desceu ao Egito, para junto de José, e lá permaneceu por 17 anos. Morreu aos 147 anos de idade. José tinha 56 anos quando seu pai morreu, no 12º ano de Caat. Os médicos sábios do faraó embalsamaram-no. José levou-o de volta, sepultando junto de Abraão e do seu pai Isaque. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 32. Os descendentes de Jacó. Existem escritores que afirmam que, a partir da morte de Jacó, as estirpes se intercalaram e misturaram-se entre si, mas assim não procede à luz da verdade, pois há 2 ramos de gerações, uma das estirpes de Esaú e outra dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito, Judá gerou Fares, este gerou Esrom, este Aram gerou Aminadab, e este Naasson, que foi príncipe em Judá. Aminadab deu a irmã de Naasson a Eleazar, o filho do sacerdote Arão, dela nasceu o sumo sacerdote Pioechas. Este, com a sua oração, manteve afastada a peste. O que é estirpe? Em biologia e genética, linhagem, estirpe, acesso, cepa refere-se a um grupo de descendentes de uma subespécie que tem um ancestral comum e compartilham semelhanças morfológicas ou fisiológicas, normalmente após mutações significativas ou adaptações a novas condições ambientais, formando novas gerações. Lista das pessoas que pertencem à mesma família, tronco familiar. Referente à ascendência ou árvore genealógica da família, relativo à raça. Normalmente após mutações significativas ou adaptações a novas condições ambientais, formando novas gerações. Como por exemplo, o H1N1 é uma estirpe ou cepa do vírus da gripe famosa por causar sintomas, uma mutação mais fortes. A estirpe de Iló, se misturam com a estirpe de Jacó. Mostrei-te, portanto, que de Aminadab, pela irmã de Naasson, procedeu o sacerdócio dos filhos de Israel, e do irmão dela, Naasson, a realeza. Dessa forma, o sacerdócio e a realeza dos filhos de Israel são oriundos de Judá. Naasson gerou Selia, e Selia gerou Boaz. Observa agora como a realeza procedeu de Boaz e da Moabita Ruth, pois Boaz, já velho, casou-se com Ruth, para que Lotiló, sobrinho de Abraão, pudesse participar do ramo da realeza dos filhos de Israel. Assim, cria mais dor não recusou ao justo Lotiló a recompensa pelo seu trabalho, pois sacrificara-se em terra estrangeira, juntamente com Abraão, e acolhera em paz o anjo do cria mais dor. Lotiló o justo, também não foi censurado por ter deitado com suas filhas. Da semente desses dois, que dela se originasse o ramo dos reis. Dessa forma, o Messias nasceu da semente de Lot, Ló e de Abraão, pois, da Moabita Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Isai, de Isai Davi, e de Davi, Salomão. Estes procedem da linhagem da Moabita Ruth, filha de Lot, Ló.
na Bíblia. De acordo com o relato bíblico, Gênesis 19, 37 a 38, tanto Ben-Ami, Amon, quanto Moabe nasceram de uma relação incestuosa entre Ló e suas duas filhas no resultado da destruição de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia refere-se aos amonitas e aos moabitas como os filhos de Ló. Ló teve relações com suas próprias filhas gerando Amon e Moabe. Sabemos pela narrativa que a filha mais velha Ló gerou Moabe, origem do povo moabita, e a mais nova gerou Amon, que deu origem aos amonitas. De uma relação entre pai e filhas. Da semente desses dois, que dela se originasse o ramo dos reis. Dessa forma, o Messias nasceu da semente de Ló e de Abraão, pois, da moabita Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Isai, de Isai Davi, e de Davi, Salomão. Estes procedem da linhagem da moabita Ruth, filha de Ló. Povo moabitas. Os moabitas foram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século III a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Fazia parte da família dos hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Foram combatidos e subjugados por Davi, rei de Israel. Os moabitas readquiriram a independência depois do cisma das 12 tribos hebreias. Voltaram-se ao nomadismo e tempos depois Moabe foi anexado como parte da província grega romana da Arábia. Gênesis 19, 30 a 38. Povo amonitas. Os amonitas são frutos da linhagem de um pai, Ló, e uma filha, e não queria ver seu núcleo familiar desaparecer do mapa. De acordo com os relatos encontrados na Bíblia, as terras da atual Jordânia, os amonitas formavam um grupo com muita ambição e orgulho, e buscavam sempre mais poder. Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade, ao dizerem que os israelenses tinham tomado suas terras. Em parceria com os moabitas, filisteus e amonitas, que causaram muito sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar terras que achavam que eram suas por direito. Povo moabitas. Os moabitas foram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século III a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Fazia parte da família dos hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Foram combatidos e subjugados por Davi, rei de Israel. Os moabitas readquiriram a independência depois do cisma das 12 tribos hebreias. Voltaram-se ao nomadismo e tempos depois Moabe foi anexado como parte da província grega romana da Arábia. Gênesis 19, 30 a 38. Povo amonitas. Os amonitas são frutos da linhagem de um pai, Ló, e uma filha, e não queria ver seu núcleo familiar desaparecer do mapa. De acordo com os relatos encontrados na Bíblia, as terras da atual Jordânia, os amonitas formavam um grupo com muita ambição e orgulho, e buscavam sempre mais poder. Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade, ao dizerem que os israelenses tinham tomado suas terras. Em parceria com os moabitas, filisteus e amonitas, que causaram muito sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar terras que achavam que eram suas por direito. Da amonita Naema, outra das filhas de Ló, que Salomão tomou por mulher, nasceu Jeroboão,
que foi rei depois de Salomão. Jeroboão tinha sangue hebreus de Jacó e amonitas de Iló. Salomão teve muitas mulheres, 700 por casamento e 300 como concubinas, porém, das 1000 mulheres que tomou não gerou filhos, a não ser da amonita Naema. Porque Altíssimo não lhe concedeu nenhum filho das outras concubinas. Para que a má semente dos cananeus, jebuseus, amoreus, heteus, gergeseus, e de outros povos repudiados por cria mais dor, não se misturasse à linhagem genealógica do Messias. Estudo extra sobre os Edomitas, irmão de sangue dos hebreus. Edom foi um país da Transjordânia na Idade do Ferro. Fazia fronteira com Moabe a nordeste, Arava a oeste e o deserto da Arábia a sul e leste. Os Edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó e filho de Isaque. Eles são assim chamados porque o termo Edom é aplicado a Esaú. A palavra Edom vem de um termo hebraico que faz referência à cor vermelha. A origem do termo Edom aplicado a Esaú e consequentemente aos Edomitas. Edom, o território dos Edomitas. Os Edomitas se estabeleceram num território que ficava ao sul da Palestina e da Transjordânia. O reino de Edom fazia fronteiras com o deserto da Judeia e o Mar Morto, com a península do Sinai, com o deserto sírio e com o Golfo de Acaba. Essa mesma região também era chamada de Monte Seiro. Aquela região já era habitada no segundo milênio antes de Cristo, quando os descendentes de Esaú migraram para lá. Então, acredita-se que eles se misturaram com os habitantes originais e com o tempo se tornaram o grupo dominante. Por esse motivo todo o povo passou a ser denominado como Edomita. Os Edomitas se organizaram desde muito cedo em unidades tribais. Como nação, eles tiveram reis muito antes dos israelitas. Gênesis 36, 15 a 40, 1 Crônicas 1 e 43 a 54. No geral, a terra dos Edomitas era uma área agreste e montanhosa. Pela escassez das chuvas ali, a terra não era considerada muito fértil. Ainda assim, os Edomitas praticavam a agricultura em algumas partes de seu território, especialmente com o cultivo de trigo e o plantio de videiras e oliveiras. Acredita-se que os Edomitas também faziam extração de cobre em seu território. Mas parece que sua principal atividade econômica era o comércio. Além disso, os Edomitas também cobravam taxas para garantir a segurança de caravanas comerciais que cruzavam suas regiões. Os Edomitas também são citados em fontes extra-bíblicas. Em seu auge, eles conseguiram ampliar significativamente o seu território avançando pela Transjordânia e construíram várias fortalezas que possuíam um método de comunicação entre elas. Os Edomitas na Bíblia.
Os edomitas são retratados na Bíblia principalmente como oponentes inimigos do povo de Israel. Apesar de serem povos irmãos, os edomitas se ocuparam em ser hostis com os israelitas. O primeiro encontro histórico entre esses dois povos revela exatamente um exemplo dessa hostilidade. Naquela ocasião, os israelitas estavam peregrinando em direção à terra prometida após sair do Egito. Num determinado ponto de sua viagem, eles se depararam com o território dos edomitas. Então Moisés pediu permissão para que o povo de Israel pudesse atravessar o território dos edomitas pacificamente. Ele até se comprometeu em pagar ouro por qualquer coisa que porventura os israelitas viessem a precisar durante o caminho. Mesmo assim, o rei de Edom se recusou a deixar o povo de Israel passar, número 20, 14 a 21. Então os israelitas tiveram de fazer um longo desvio pelo deserto para evitar o território dos edomitas. Deuteronômio 23, 7, 8. Os edomitas como subordinados aos israelitas. Os edomitas estão sob as ordens de um superior israelitas. Quando Josué fez a distribuição do território da terra prometida entre as tribos de Israel, a terra dos edomitas não foi invadida, Josué 15:1, 21. Séculos mais tarde, durante suas campanhas militares Saul chegou a lutar os edomitas, 1 Samuel 14:47. Mas também durante o próprio Saul tinha um edomita entre seus servos, 1 Samuel 21:7. Durante o reinado do rei Davi, os edomitas foram subjugados por Israel. 2 Samuel 8 e 13, 14. Durante esse processo de conquista, muitos edomitas foram mortos pelos soldados israelitas. A Bíblia diz que Joabe, capitão de Davi, ficou em Edom durante 6 meses até que destruiu a todo homem edomita. Mas alguns deles conseguiram escapar e encontraram refúgio no Egito. Depois, eles se tornaram um problema para o rei Salomão durante seu reinado, 1 Reis 11 14 a 25. Mas os edomitas conseguiram sua independência novamente apenas depois da divisão do reino de Israel após a morte de Salomão. No tempo do rei Josafá, eles até se reuniram com os amonitas e os moabitas numa ofensiva contra Judá, mas acabaram lutando uns contra os outros. 2 Crônicas 21 a 23. Mas também nesse mesmo tempo os edomitas se uniram a uma coalizão formada por Israel e Judá para lutar contra os moabitas. 2 Reis 3 4 a 27. Tempos depois, o rei Amazias lutou suprimiu uma revolta de Edom e matou milhares de edomitas, 2 Reis 14 7, 2 Crônicas 25 11, 12. Os edomitas então ficaram enfraquecidos durante muitos anos, até que no reinado de Acaz eles se aproveitaram de uma situação militar delicada dos reinos de Judá e conseguiram invadir e até levar alguns prisioneiros. 2 Crônicas 28 17. Os edomitas dias de hoje. Desde aquela época os edomitas passaram a fazer parte da nação de Judá. Alguns acreditam que os edomitas ainda são identificáveis hoje como judeus sefarditas, mas isso é especulação. Genealogia. A partir de Noé, os descendentes de Sem são, Gênesis 11 e 10 a 32.
E Crônicas 1:24-27, Abrão foi descendente de Sem, filho de Noé. Abraão com a escrava Agar gerou Ismael. Gênesis 16:11, Sura 19:54, compare Sura 37:83-109 com Gênesis 22:1-1. A Abraão gerou o filho da promessa que recebeu o nome de Isaque na versão bíblica ou Ismael na versão Alcorão. Gênesis 17:19, Sura 37, 99-112. Ismael gerou árabes, Isaque gerou a Jacó e Esaú gêmeos. Gênesis 25:24-26. Primeiro a nascer foi Esaú e logo depois seu irmão Jacó, grudado em seu calcanhar, também significava duas nações brigando, edomitas x israelitas. Gênesis 25:24-26. Jacó comprou a primogenitura de seu irmão por um prato de lentilha. Gênesis 25:27-34, Jacó gerou 12 filhos, os quais deram a origem às 12 tribos de Israel. Gênesis 35:23-26, Jacó num vale de Jaboque agarrou um anjo, pedindo que fosse abençoado. Depois de uma grande luta o anjo o abençoou e também mudou o seu nome para Israel. Gênesis 32:28, por isso são chamados de povo de Israel. Muito bem, detetives! Desvendado o mistério por trás da cidade perdida de Petra. Sabe, muitas dúvidas permeiam a antiga cidade de Petra. Quem a construiu? Para que ela era usada? E como uma cidade inteira ficou perdida no tempo? Algumas destas questões continuam sem resposta, mesmo para os mais ávidos historiadores. Por sorte, algumas descobertas ao longo dos anos esclareceram algumas coisas sobre Petra e deram ao mundo informações surpreendentes. Continue assistindo para descobrir por que a cidade é tida como perdida e para saber de alguns fatos impressionantes. E não se esqueça de clicar no botão inscrever-se, nem de ativar o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Petra é uma cidade antiga esculpida em penhascos do Deserto Vermelho. Você pode até se lembrar de ter visto ela aparecer no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Localiza-se na Jordânia, a 241 quilômetros da capital Amã, quase a mesma distância de Jerusalém e perto do Mar Vermelho e do Mar Morto. Ela está deserta há centenas de anos, mas já foi bastante próspera. Petra era um poderoso centro comercial com uma excelente localização para as rotas comerciais de seda e especiarias. Também era a capital do Império Nabateu. Por sua localização estratégica, era a principal rota comercial para especiarias, incenso e tecidos, além de uma conexão entre a Arábia, a África, o Egito e a Índia. Dá para imaginar enormes caravanas de camelos carregando especiarias e outros bens preciosos, passando todos por Petra. Isso permitia que os nabateus acumulassem muitas riquezas. Ainda não se sabe quando Petra foi construída, mas o fato é que ela era próspera durante o primeiro século antes de Cristo. Os nabateus eram especialistas em tecnologia da água. Eles construíram túneis, represas, cisternas e câmaras de água, e o que fez de Petra uma espécie de oásis para os sedentos viajantes. Esta brilhante engenharia da água permitia que os cidadãos ficassem na cidade mesmo em períodos de seca e que resistissem a enchentes repentinas. Os nabateus criaram aquedutos que redirecionavam o fluxo da água da chuva para dentro da cidade, para que conseguissem sobreviver. De acordo com algumas estimativas, no seu auge, Petra abrigava cerca de 30 mil pessoas. A fachada das construções foi esculpida diretamente nos canyons, e elas são admiradas por diversos motivos. As complexas esculturas da fachada eram uma prova da riqueza e posição de poder que a civilização tinha no comércio. A fachada é chamada de Al-Qasna, ou o Tesouro,
e é a entrada oficial para a cidade. Ela foi esculpida em um belo arenito rosado, por isso Petra também é conhecida como a Cidade Rosa. Outras culturas ficaram com inveja da prosperidade da cidade, que teve que lutar contra os gregos. Petra derrotou a Grécia, mas não resistiu à invasão do Império Romano, que comandou o local durante muito tempo. No século IV d.C., um terremoto destruiu enormes partes da cidade e causou danos irreparáveis em diversos pontos. Essa parcial destruição fez com que os romanos resolvessem ir embora. O Império Bizantino assumiu o controle da cidade mais tarde e a governou por aproximadamente 300 anos. Com o tempo, Petra perdeu sua estratégica posição comercial e foi abandonada e escondida de grande parte do mundo. Foi assim que Petra se tornou uma cidade perdida. Ela é chamada assim porque era desconhecida para os ocidentais e para grande parte do mundo. Mas para a população local, ela jamais foi perdida, pois sabia-se que estava escondida no deserto. Na verdade, um grupo específico de pessoas da tribo beduína Bidou vivia em cavernas dentro da cidade. Esta tribo não queria que outras pessoas soubessem da existência de Petra, pois temiam que elas fossem para lá em busca de tesouros e destruíssem o que restou dela. Então mantiveram a localização da cidade em segredo por muitos anos. Petra foi descoberta em 22 de agosto de 1812 pelo explorador suíço de 27 anos, Johann Ludwig Burckhardt. Ele tinha ouvido os habitantes locais conversarem sobre Petra enquanto estava no Cairo. Johann se disfarçou de árabe e convenceu um guia a levá-lo até lá. A descoberta dele atraiu o interesse de arqueólogos e acadêmicos, e escavações formais aconteceram em 1929. Entre as estruturas mais impressionantes de Petra está o anfiteatro. Originalmente, ele comportava cerca de 3.000 pessoas e era usado para fins políticos. Quando os romanos chegaram, o expandiram para receber 8.500 pessoas. Outras estruturas impressionantes são o Tesouro, a Rua das Fachadas, as Tumbas Reais e o Monastério Ad-Deir. Em 1985, Petra foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O governo fez um acordo com a tribo Bidou e a realocou a poucos quilômetros da cidade, garantindo a ela direitos exclusivos em negócios de turismo. Desde 2007, a cidade é uma das 7 novas maravilhas do mundo. Embora a cidade tenha sido descoberta, muita coisa sobre ela ainda é um mistério. Por exemplo, há algumas pedras gigantes chamadas Djinn, que são monumentos quadrados. Ninguém sabe como eles foram construídos e o que representam. Outra coisa, todas as portas de Petra são tão altas que fica a dúvida: por que os habitantes locais precisavam de entradas tão gigantes para suas construções? São muitos mistérios. Os arqueólogos não entendem muito bem a finalidade do tesouro. Alguns acham que ela era uma tumba para o rei Nabateu. Outros acreditam que ele foi feito para armazenar documentos ou que era algum tipo de templo. O que se sabe sobre o tesouro é que foi uma das últimas estruturas construídas, pois usa um tipo de armação que foi introduzida pelo Império Romano. Ainda não se tem certeza se a cidade em si era mais um mercado ou uma sede religiosa, ou uma casa particular, mas descobriu-se que a maioria das estruturas parece ter sido feita para fins fúnebres. Há mais de 1.000 tumbas em Petra. Muitas foram feitas para a família e unidades tribais, então elas podem ter uma quantidade enorme de pessoas. Os nabateus eram reconhecidos como nômades que viviam em tendas. Os arqueólogos também não têm certeza se eles ficavam dentro da cidade ou do lado de fora em tendas. Se vivessem lá dentro, estariam rodeados de tumbas. É difícil saber qual era o modo de vida, já que não deixaram registro escrito e não tinham nenhuma biblioteca. Mas ainda há achados sendo feitos sobre Petra. Em 2016, satélites revelaram um sítio cerimonial com o comprimento de uma piscina olímpica e com o dobro de largura. Um conjunto de pergaminhos que datam do período bizantino também foi encontrado recentemente, mas os pesquisadores ainda estão tentando analisar o conteúdo deles.
Zeidon Al-Muhaissen, um arqueólogo da Universidade Yarmouk, na Jordânia, vem escavando em Petra desde 1979 e afirma que foram descobertos apenas 15% do local. Os outros 85% ainda estão debaixo do solo, intocados. Então, ainda há muito a ser revelado sobre esta incrível cidade. Atualmente, Petra está exposta aos elementos, ficando vulnerável à erosão causada pelo vento e chuva. A região também é conhecida por inundações repentinas, que ameaçam estragar ainda mais a fachada. O clima político do Oriente Médio afeta a quantidade de turistas que visitam Petra, mas mesmo com estas complicações, a cidade recebeu mais de 450 mil turistas em 2016. Isso faz dela um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. Legal, né? E então, incrível maníaco, conte pra gente, você gostaria de visitar a cidade de Petra?